Olá pessoal, na nossa aula de hoje faremos uma introdução ao equilíbrio químico. O equilíbrio químico é um ponto em uma reação química em que consideramos que todas as concentrações das espécies envolvidas naquela reação são constantes. Então, dessa forma, no equilíbrio químico, eu tenho uma certa constância entre a concentração dos reagentes e dos produtos. Então, por isso que eu chamo de equilíbrio químico. Um exemplo aplicado do equilíbrio químico trata-se do equilíbrio entre o tetróxido de dinitrogênio e o dióxido de nitrogênio. O tetróxido ele tem uma coloração incolor, como podemos ver aqui no becker da esquerda, enquanto o dióxido de nitrogênio apresenta uma cor vermelho acastanhada. Então, basicamente, quando eu adiciono o N2O4 congelado incolor, após certo tempo, com o aumento da temperatura do meu sistema, ele começa a se decompor conforme o equilíbrio aqui descrito. E se decompõe, então, no dióxido de nitrogênio, que possui uma cor marrom acastanhada. Então, eu observo nitidamente aqui que, após certo tempo, ocorre, então, essa formação do dióxido de nitrogênio. Então, essa reação de decomposição, que eu apresentei aqui na esquerda, ela vai ocorrer de forma que se alcance o equilíbrio químico. Então, vai chegar a um certo ponto nessa reação química em que vão ocorrer tanto a reação direta de decomposição do N2O4, então no sentido da esquerda para a direita da reação química, quanto a reação contrária. Vai ser a reação de formação do tetróxido de dinitrogênio novamente. Então, muitas reações químicas elas são reversíveis. Então, eu consigo caminhar, ao longo tanto da formação dos produtos ou novamente da formação dos reagentes, alterando algumas variáveis no meu sistema, ali no meu meio reacional. Então, basicamente, quando eu alcançar o equilíbrio químico nessa reação química do exemplo aqui, eu vou ter tanto a formação do meu produto, que vai ser a decomposição, quanto a síntese ou formação do meu reagente. Então, a reação ela vai caminhar nos dois sentidos e eu vou ter a concentração constante quando eu alcançar o equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico ele pode ser interpretado lembrando lá do modelo das colisões. Então, quando pensávamos lá na teoria cinética molecular, os átomos das moléculas dos reagentes eles vão estar em movimento e esse movimento faz com que eles se choquem e após a colisão pode ocorrer a formação dos produtos. Então, basicamente, quando eu tenho energia suficiente e tenho contato entre os reagentes, estes vão se chocar, formando os produtos. Então, basicamente, pensando na teoria cinética molecular, como que ocorre a situação do equilíbrio químico? Então, no início daquela reaçãozinha, na decomposição do N2O4 no NO2, então no início da reação não existe essa espécie ainda. Eu tenho apenas a espécie da esquerda. Então, no início vai ocorrer somente a decomposição, formando então o NO2. Porém, quando a reação já está bem avançada, quando ela ocorre a um longo prazo, a concentração de moléculas de NO2 torna-se muito alta. Então, como a concentração de NO2 agora é muito alta no meu sistema, considerando que esses são gases ainda, eu vou ter a colisão entre várias moléculas de NO2 também no meu sistema. E essa colisão entre as moléculas de NO2 podem gerar também agora a formação de N2O4. Então, dessa forma, no início da reação química, para eu entender de forma molecular um pouco mais fácil, eu tenho apenas essa espécie. Essa espécie aqui ela vai se decompor, formando então os dois fragmentos, que vai ser duas moléculas de NO2. Porém,
quando aumenta muito a concentração dessas moléculas aqui do lado direito, elas começam a se chocar e o choque entre elas pode agora formar a molécula de N2O4. Então, dessa forma, quando isso ocorre no equilíbrio químico, eu tenho a mesma velocidade da reação de decomposição, vai ser a de dimerização, ou seja, a reação química vai ocorrer tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Então, eu vou ter uma constância na concentração das duas espécies e, assim, um equilíbrio químico vai ser formado. O equilíbrio dinâmico ele vai ser sempre indicado por essas duplas setinhas. Então, essas duplas setinhas vão me indicar que eu tenho um ponto em que a velocidade da reação direta e da reação oposta serão iguais. Então, reações químicas, eu tenho sistemas dinâmicos porque os reagentes sempre estão em contato, as reações sempre estão ocorrendo. Então, no equilíbrio dinâmico, não há variação nas propriedades macroscópicas. Então, quando a reação química do exemplo anterior atinge o equilíbrio químico, eu não vou observar mais alterações na cor e aspectos macroscópicos do meu sistema. Porém, as variações vão ocorrer, as pequenas alterações, no nível molecular, ou seja, no nível microscópico. Então, pensando no nível molecular, inicialmente eu tenho apenas a cadeia de N2O4, transparente, conforme aqui no exemplinho. À medida que a reação química vai ocorrendo, eu tenho então a formação de NO2, representado aqui pelas moléculas marrom. Então, quando o equilíbrio químico é atingido, eu tenho a estabilização das propriedades macroscópicas, então essa coloração, os aspectos macroscópicos visuais não se alterarão. Porém, molecularmente, eu vou ter então a reação direta, que é a formação do NO2, e a reação inversa, que é a formação do N2O4, ocorrendo simultaneamente com velocidades diretas e opostas iguais. Então, basicamente, eu posso caracterizar um estado de equilíbrio como aquele momento em que as taxas de desenvolvimento de uma reação química, ou seja, a velocidade da reação direta e inversa, vão ser iguais. E isso em condições de temperatura constante. Isso porque a temperatura pode influenciar no sentido de um equilíbrio. Então, dessa forma, para eu caracterizar um estado de equilíbrio dinâmico, as velocidades devem ser iguais para os dois sentidos da reação química, sem alteração na temperatura do meu sistema. Então, basicamente, considerando a velocidade das reações químicas, se eu tenho uma reação em que um determinado reagente A forma um produto B, a velocidade daquela reação, segundo a cinética que estudamos anteriormente, vai ser igual a uma constante associada à formação de A versus a concentração de A. A reação inversa, então agora vai ser o produto B formando o meu reagente A, vai ter uma velocidade igual à constante de formação associada ao produto B versus a concentração do meu produto B. Então, no equilíbrio químico, eu vou ter então que a velocidade da reação direta vai ser igual à velocidade da reação inversa, ou seja, Kf vezes a concentração de A vai ser igual à constante Q vezes a concentração de B. Então, no equilíbrio químico, a velocidade da reação direta e inversa são iguais. Então, se lembrarmos lá da cinética, basicamente no ponto de equilíbrio, eu vou ter essa equaçãozinha aqui para representar um equilíbrio dinâmico. Então, basicamente, a concentração do meu reagente, que eu representei como A, ela vai diminuir ao longo da reação química. E no equilíbrio químico, então, ela vai ser constante. Já a concentração de B, que vai ser o meu produto, no início eu não tenho B formado ainda.
Então, à medida que a reação ocorre, eu vou ter um aumento na concentração de B, até que seja, então, alcançado ou atingido o equilíbrio químico. E no equilíbrio químico, eu vou ter, então, uma constância na concentração de B, assim como na concentração de A. Então, lembrando, no equilíbrio químico, eu vou ter, então, que a velocidade da formação de A será igual à velocidade associada à formação de B. Então, mais um exemplo agora para aplicarmos um pouquinho melhor. Então, basicamente, as reações químicas envolvendo gases, elas ocorrem em reatores químicos fechados. Então, podem ser autoclaves, espécies de caldeiras, tanques, que chamamos de reatores químicos. Então, os reatores químicos, eu tenho então os reagentes fechados e posso também favorecer fatores como aumento da pressão, aumento da temperatura, dentre outros. Então, dentro de um autoclave ou de um reator químico, eu adiciono então gás hidrogênio, H2, e gás iodo, I2. Estão representados aqui o hidrogênio com a molécula com 2 átomos branquinhos de hidrogênio e o iodo, 2 átomos roxinhos de iodo. Então, quando eu coloco esses dois gases aqui sob determinadas condições de pressão, ocorre então a reação direta, formando então o iodeto de hidrogênio, o HI. Então, dessa forma, a minha reação direta vai caminhar no sentido então da esquerda para a direita. Porém, à medida que ocorre a formação desse produto nesse tanque fechado, com o aumento da concentração dessas espécies, elas começam a se chocar. E o choque dessas espécies do meu produto fazem com que seja formado agora moléculas do meu reagente. Então, à medida que a concentração do meu produto se torna alta, a reação começa a caminhar no sentido contrário. Então, eu vou ter agora também a formação de gás hidrogênio e de gás iodo também no meu sistema. Então, basicamente, o equilíbrio químico, quando é atingido, eu vou ter a mesma velocidade de formação do meu produto, que vai ser o iodeto de hidrogênio, quanto a formação do que eram inicialmente os meus reagentes. Então, a velocidade da reação direta e da reação inversa serão iguais neste caso. E o equilíbrio químico ele também está muito presente no nosso dia a dia. Então, um exemplo prático de equilíbrio químico trata-se da garrafa de água mineral gasosa. Então, quando eu tenho a garrafinha de água selada, a água gasosa ela tem uma grande quantidade de CO2 dissolvida em meio à água. Porém, esse CO2 dissolvido, que leva até um equilíbrio mais complexo, se for estudarmos mais a fundo, temos também, além do CO2 aquoso, parte de gás CO2 que não está dissolvido na água. E esse CO2 gasoso não dissolvido, ele vai estar em equilíbrio com o CO2 que está dissolvido em meio ao líquido. Outro exemplo de equilíbrio químico, até mais tecnológicos, são as lentes fotocromáticas. São as lentes que mudam de cor conforme a luminosidade do ambiente. Então, basicamente, o que ocorre nessas lentes que mudam de cor conforme a ambientação, né, a luminosidade do ambiente, ocorre nestas um equilíbrio químico. Então, basicamente, essas lentes elas são formadas compostas, né, por cloreto de prata. Então, um sal que tem aqui uma coloração, né, ela é incolor, ela tem certo grau de transparência, né, ela é mais clara. Então, quando essa lente contendo cloreto de prata, ela recebe uma grande quantidade de luz, então energia na forma de luz, vai formar então prata metálica e cloro. Então vamos focar aqui principalmente na prata metálica. A prata metálica ela tem um aspecto mais escurecido. Então dessa forma, quando
a minha lente aqui contendo cloreto de prata, ela recebe uma grande quantidade de radiação, ela vai promover então essa redução da prata. E essa redução da prata vai fazer com que a lente então se escureça devido às nanopartículas de prata metálica presentes. E essa reação química ela é reversível, ela é um equilíbrio químico reversível. Por quê? Quando eu cesso a luminosidade, ou seja, quando eu diminuo a quantidade de luz incedida na lente, ela volta novamente a se tornar incolor. Os equilíbrios químicos eles podem ser classificados ainda como equilíbrios homogêneos. Então, homogêneos, como já diz a palavra, homo, mesma fase. Então, quando todos os reagentes e produtos estão na mesma fase. Então, aquele equilíbrio químico que tratamos desde o início da aula, entre o NO2 e N2O4, eu tenho tanto o meu reagente quanto o meu produto como gases e miscíveis. Eu não consigo distinguir duas fases diferentes. Então, são equilíbrios homogêneos. Já no caso de um equilíbrio heterogêneo, eu vou ter reagentes e produtos em fases diferentes. Então, por exemplo, quando eu reajo esse sal de cobre aqui, o sulfato de cobre, com hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, eu vou formar o sulfato de sódio aquoso, dissolvido em água, e o hidróxido de cobre sólido, que vai ser esse sal azul, que ele não é dissolvido em água. Então, nesse meu equilíbrio químico aqui, eu consigo ver claramente duas regiões distintas, ou seja, duas fases distintas. Então, eu vou ter uma situação de equilíbrio heterogêneo, ou seja, reagentes e produtos vão estar em fases diferentes. Bom, pessoal, nossa aula é isso tudo hoje, as referências e até a nossa próxima aula.